E a paz Rússia e Ucrânia está se aproximando, isso porque acontecerá hoje a reunião trilateral envolvendo Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. É a primeira vez desde o início da guerra lá em 2021, que aliás a guerra Rússia e Ucrânia é a guerra mais sangrenta pós Segunda Guerra Mundial, mas é a primeira vez desde o início da guerra que essa reunião acontecerá, envolvendo os três países. Porém, essa reunião não contará com a figura central de cada país, ou seja, não contará com Vladimir Putin, não contará com Trump nem com Zelensky, que serão representantes. Porém, o que aconteceu hoje? Hoje aconteceu uma prévia do que seria essa reunião. Foram os últimos preparativos para essa reunião que acontecerá hoje. Hoje, por volta de meia-noite, aí foi de meia-noite até as 3h30 da manhã, mais ou menos, teve o primeiro encontro, antes dessa reunião trilateral, entre Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump. O Steve Witkoff é o principal negociador desse conflito, é o intermediador ali, que está fazendo meio de campo. Então, eles se encontraram na madrugada de hoje para fazer os preparativos para a reunião de mais tarde, que no caso é hoje mais tarde. Aproximadamente, tá aí meio-dia do horário de Brasília. Afirmaram que seria na noite de hoje, né? A noite de hoje lá é aproximadamente meio-dia do horário de Brasília. E o que vai ser discutido nessa reunião? O que falta? De acordo com Steve Witkoff, de acordo com ele, o acordo entre Rússia e Ucrânia está 90% concluído. Falta o quê? Falta a questão territorial. A Rússia já ocupou aí cerca de 20 a 25% do território ucraniano ao longo de 4 anos. Desses 20 a 25% de território ucraniano ocupado pelos russos, grande parte fica na região de Donbass, que é Donetsk e Lugansk. Para vocês terem ideia, Lugansk já está praticamente 100% dominada pelos russos. Donetsk que é o problema, porque está 80% dominada pelos russos. Ou seja, 20% ainda conseguiu resistir aos avanços russos. Esse 20% de Donetsk é Kramatorsk e Sloviansk, que pertence à Ucrânia e a Ucrânia conseguiu defender. Que, de acordo com Zelensky, são regiões extremamente estratégicas para a Ucrânia. Estratégicas no sentido de que, se a Ucrânia entregar para a Rússia essa região, futuramente será mais fácil invadir a Ucrânia, se a Rússia voltar a invadir a Ucrânia. Então Zelensky afirmou, não tem por que eu presentear Vladimir Putin, não tem por que eu entregar essas terras a Vladimir Putin. Por sua vez, Vladimir Putin afirmou que ele precisava e a Rússia queria toda Donetsk, ou seja, os 20% que faltam. Vale ressaltar também que em 2021 teve um referendo que aconteceu na região de Donbass, Donetsk e Lugansk, aonde a própria população afirmou que fazia parte da Rússia. Lógico que Zelensky afirmou que esse referendo foi fraudulento e não vale de nada. Mas mais importante que isso é que Donetsk existe recursos muito valiosos. Existe terras raras, mas principalmente aço, ferro, carvão, titânio, mas é claro que muitas partes das indústrias que existiam na região foram destruídas pós ou durante a guerra. Mas muita coisa ainda se encontra de pé. E a Rússia quer a região de Donetsk. Por sua vez, a população da Ucrânia como um todo não quer que a Ucrânia entregue a região de Donetsk. Uma pesquisa realizada mês passado relatou que a população ucraniana acha uma traição Zelensky entregar Donetsk em troca de tropas da OTAN no território ucraniano. Ou seja, a população ucraniana não quer a entrega de Donetsk para a Rússia. O restante da população ucraniana não quer. E Zelensky afirma o seguinte, eu não posso entregar terras, eu não posso entregar território, porque está na Constituição ucraniana que um presidente não pode simplesmente entregar territórios. E realmente está na Constituição ucraniana, tá? Realmente está essa questão, não pode. O que deveria acontecer? Deveria ter uma votação, no mínimo 3 milhões de ucranianos deveriam votar para abrir o referendo. Abrindo o referendo, aí seria colocado em prática a questão de entregar ou não
Donetsk ou um pedaço da Ucrânia para outro país, no caso aqui a Rússia. Então, primeiro, deveria ter essa comoção social dentro da Ucrânia, de no mínimo 3 milhões de ucranianos. Aconteceria o referendo. Beleza, teve 3 milhões de pessoas, o referendo aconteceu. E agora? Agora 2/3 da Ucrânia tem que aceitar entregar o território ao outro país, que aqui no caso seria a Rússia. Porém, pelo que já foi falado, a Ucrânia não quer entregar territórios. Mas pelo que já foi falado pela Rússia, a paz só irá ser alcançada com a entrega de território. Falando nisso, na entrega de... o Zelensky falou que não poderia entregar terra só com referendo. Donald Trump falou sobre isso. Ele não gostou nada disso. Ele falou assim, vai ter entrega de território. Donald Trump afirmou que vai ter. Donald Trump, ele aparentemente, ele é bipolar. Ele muda constantemente de opinião. Mas depois da reunião que teve entre Rússia e Estados Unidos, lá no Alasca, Donald Trump e Putin, parece que Trump virou muito pró-Rússia e começou a defender os interesses russos na guerra. Não se fala mais de sanções, até porque as sanções não deram certo. Porque pense comigo, se você precisa repetir um plano 19 vezes, é porque ele não deu certo. Porque estava no 19º pacote de sanções contra a Rússia. Imagina. Teve que repetir 19 vezes uma medida e não surgiu o efeito desejado. Isso muito porque a Rússia mantém seus laços bem estreitos com seus aliados. China, Irã, Coreia do Norte. Por isso que a Índia também, né? Por isso que essas sanções não surgem tanto efeito dentro da economia russa. Então hoje vai ter essa reunião. Vai ter essa busca pela paz. Como eu falei, de acordo com Steve Witkoff, a paz está próxima. Só que a Ucrânia tem que entregar território. Mas como eu falei também, tem diversos empecilhos que impedem com que Zelensky entregue territórios. E a entrega de territórios ucranianos à Rússia será, teoricamente, humilhante para a OTAN. Porque se um acordo de paz acontece onde a Ucrânia tem que entregar suas terras, vai estar escrito, a Rússia venceu a guerra da Ucrânia. O problema é que a guerra da Ucrânia não é só a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é Rússia contra a OTAN. Claro, é uma guerra de procuração, onde não existe tropas da OTAN dentro da Rússia, mas a OTAN, os países europeus, eles investem muito na Ucrânia. Afirmam que a Ucrânia é o primeiro obstáculo. Depois que a Rússia ocupar a Ucrânia, vai invadir a Europa. Mesmo Vladimir Putin afirmando que isso é uma loucura. Eles não têm pretensões de atacar um membro da OTAN. Até porque eles sabem que atacar um membro da OTAN é praticamente assinar o documento de fim do mundo. Porque em uma guerra, OTAN contra a Rússia, ninguém vence. Ninguém vence. Principalmente quando a Rússia tem um sistema mão morta. O sistema mão morta é um sistema soviético que foi criado na época soviética, na época da República, ou da União, quase que não sai, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E tem como objetivo de quê? O empate. A Rússia nunca perde. A Rússia empata. Como assim? Se por acaso a Rússia for totalmente destruída, automaticamente irá ser lançado mísseis nucleares para outros países. Como funciona isso? Existe dentro da Rússia diversos sensores que medem a radiação. E volta e meia, alguém tem que confirmar que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Apertar o botão. Tá tudo bem aqui. Se ninguém apertar o botão, ou se esses sensores detectarem um nível alto de radiação, eles automaticamente ativam seu sistema de mísseis nucleares e lançam em alvos pré-definidos. Ninguém falou os alvos que estão pré-definidos, mas a gente julga que é o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos. São países que potencialmente poderiam atacar a Rússia, por isso que são alvos pré-definidos. E detalhe, a Rússia possui mísseis hipersônicos. O Oreshnik, o Zircon, o Avangard. Possui submarinos poderosíssimos, o Belgorod, estão espalhados pelo mundo. Possui mísseis nucleares. O Burevestnik, a ideia do míssil nuclear com propulsão nuclear, né, é algo impressionante. Porque a gente sabe que qualquer equipamento, qualquer embarcação com
propulsão nuclear, ele pode ficar vários dias. Exemplo, um submarino com propulsão nuclear, ele pode ficar anos sem abastecer. Aí quando tem o Burevestnik, que é um míssil com propulsão nuclear, eles estão afirmando que esse Burevestnik, ele pode rodear a Terra por anos sem precisar atingir algo. Só flutuando, só voando. Então, a Rússia tem meios de atacar, mesmo ela destruída. Então, os países europeus têm muito medo da Rússia, sim. E por isso que a Rússia sempre foi a ameaça. A Rússia sempre foi a ameaça. E por isso que eles têm medo. A Rússia vai ocupar a Ucrânia, depois vai ocupar a Europa. Mas Vladimir Putin já afirmou que não quer isso. Mas enfim, a gente tem que esperar ver o que vai acontecer no dia de hoje. Vai ter uma reunião, vamos ver o que vai sair. Talvez saia algo produtivo e talvez não saia nada. Mas a gente sabe que a quantidade de pessoas que já perderam a vida nesse conflito é algo extremamente preocupante. Aproximadamente aí tá 2 milhões de pessoas, sendo esses 2 milhões, maior parte ucraniano. Então, a gente tem que esperar para ver o que vai sair de hoje, né? Talvez saia algo bom, talvez não saia algo bom. Mas isso a gente vai saber daqui a pouco. No mais é isso. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar para não perder os próximos vídeos. É muito importante que você faça isso. E que também siga nossas outras redes sociais que estão em algum lugar por aí. Estão no perfil, enfim, é só dar uma olhada. No mais é isso e